pelo menos 8 praias de 6 municípios do Ceará estão impróprias para o banho devido ao problema da mancha de óleo. Novos pontos do litoral baiano apareceram com manchas de O óleo. óleo cru que se espalhou pelo litoral nordestino atingiu novas praias em Sergipe. Agora a mancha de óleo cru atingiu a praia de Cupe, que fica perto de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco. Mais de 20 toneladas de piche já foram retiradas por voluntários. As manchas de óleo já atingiram mais de 2.000 quilômetros do litoral do Nordeste. Os resíduos foram encontrados em 249 locais que ficam em 92 municípios de 9 estados. 2 meses após o surgimento das primeiras manchas, o misterioso vazamento de óleo no mar já se espalhou por 2.700 quilômetros da costa do Nordeste. Mais de 100 animais foram contaminados, sendo que 81 morreram. À medida que o óleo cru e de alta viscosidade avança, os erros da operação de contenção de danos e o atraso da complexa investigação das causas da tragédia também se tornam mais evidentes. O que já se sabe sobre o mais importante derramamento de óleo registrado na costa brasileira? Como as autoridades atuam e qual foi o impacto do atraso nas ações de contenção dos danos? A chance do óleo vir do pré-sal brasileiro e para onde caminham as investigações? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e hoje nós conversamos com os repórteres Renato Grandelli e Vinícius Sassini, da sucursal de Brasília. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Meu nome é Del Vandesco Sebastião Santana, eu sou nascido e criado aqui, pô. O óleo tá ali entrando agora no mar. O óleo tá lá entrando no mar, pô. E daqui a 3 meses, daqui a 6 dias, o marisco vai estar poluído? A gente vai morrer por causa do marisco, é? A gente vai morrer por causa do peixe, é? Que tá poluído, é? A gente podendo conter o óleo agora ali, é? Qual foi de vocês? Vinícius Sassini, o IBAMA tem relatórios que apontam falhas em ações do governo no combate ao óleo. Quais são as principais que a gente pode apontar? Carol, o IBAMA é o órgão que desde o início está atuando na ponta nos estados do Nordeste, especialmente o setor de emergências ambientais. Então, nesse escopo de órgãos federais, é a unidade, a instituição que tem algum tipo ali de credibilidade para apontar falhas, porque eles estão desde o início tentando fazer alguma coisa diante disso que está acontecendo há pouco mais de 2 meses, né? Em praticamente todos os estados do Nordeste. Nesse trabalho de campo deles, eles vão fazendo relatórios diários. Então a gente conseguiu cópias desses relatórios diários que eles fazem, relatórios que são internos e reservados, em que eles apontam diversas falhas. Por exemplo, o silenciamento ao próprio IBAMA. O Ministério do Meio Ambiente estabeleceu regras para comunicação com a população, com a imprensa, e a regra central é impedir o IBAMA de falar alguma coisa. Então eles registraram num documento que eles estão silenciados e impedidos de comunicar o que está acontecendo nessa situação de emergência ambiental. E pediram inclusive que isso fosse revisto, né, diante da gravidade da tragédia ambiental que está acontecendo no Nordeste. Essa é uma das falhas registradas. Outra é a recusa da Petrobras em fornecer mais gente para conter óleo no Rio Grande do Norte, quando a tragédia estava mais ou menos ali na 2ª semana. Tinha bastante óleo em algumas praias do Rio Grande do Norte e a Petrobras se recusou a fornecer mais gente para recolher esse óleo, apesar da previsão de que a estatal vai ser ressarcida em relação a esses gastos que ela está tendo. Outras falhas são falta de pessoal em geral, tanto do IBAMA quanto de outros órgãos, falta de envolvimento dos estados, dos municípios, falta de protocolo no recolhimento e na tentativa de reabilitação de animais. Nem todos os animais foram recolhidos, nem todos os animais que foram recolhidos tiveram o óleo retirado. Então foram várias as falhas. Outra falha bem objetiva é a ineficácia da colocação de barreiras de contenção. Eles perceberam que essas barreiras não tiveram nenhuma eficácia no estado de Sergipe. Desde que essas manchas de óleo surgiram aqui em Sergipe no dia 24 de setembro, muitos danos já foram causados. A gente vê aí pigmentos dessa substância espalhados em vários trechos do litoral sergipano. Então são várias falhas que num momento de bastante necessidade de intervenção do Estado para se tentar minimizar os impactos, o Estado acabou falhando justamente no momento decisivo.
E agora entrou a Marinha, né? Mais recentemente, de algumas semanas para cá, a Marinha entrou com mais ação. O que isso muda a forma de enfrentamento dessa tragédia ambiental? Maltic, a Marinha entrou tarde. Isso acontece desde o início, porque as primeiras manchas apareceram no dia 30 de agosto, a Marinha só foi comunicada oficialmente no dia 2 de setembro. Então, por aí você já vê que ela demorou a entrar, demorou a ser comunicada. Somente no dia 11 de outubro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mandou um ofício para os ministérios, para os colegas dele de esplanada, dizendo que a Marinha seria a coordenadora do Plano Nacional de Contingência. Não falta ação, porque, na verdade, todos esses meios de monitoramento, seja por satélite, o avião radar do IBAMA, os helicópteros, barcos, todo o efetivo que vem sendo empregado, nada disso foi suficiente para identificar a origem. Então, qual é o trabalho que vem sendo feito? Recolhimento daquilo que toca a costa. Então, tudo foi muito lento, mas a partir do momento que a Marinha entra, ganha fôlego o andamento das investigações, principalmente. Então, ela entra coordenando o plano de contingência, fatia a investigação em 3, basicamente analisando as correntes marítimas, fazendo análise química do petróleo encontrado ali nas praias e, a mais importante, monitorando uma quantidade X de navios que passou pela costa brasileira. Então, a entrada da Marinha é importante, principalmente na tentativa de se destravar a investigação sobre de onde vem esse óleo. Porque no meio dessa tragédia toda, a gente segue sem uma resposta. De onde vem o óleo, essas toneladas de óleo que contaminam a costa nordestina? Sassini, essas informações todas são de relatórios do próprio IBAMA, então de conhecimento do governo. Qual é a resposta oficial para esse despreparo todo? Pois é, o governo está tendo que dar essa resposta o tempo inteiro, porque ele está sendo cobrado sobre o porquê dessa demora. Para você ter uma ideia, Carol, existe ainda uma dúvida jurídica e prática sobre o acionamento ou não do plano de contingência. O governo disse que o plano foi acionado. A Justiça Federal, numa primeira interpretação, concordou com o argumento do governo, mas o Ministério Público Federal, numa ação civil pública assinada por procuradores dos 9 estados do Nordeste, entende que esse plano não foi acionado da maneira como ele deveria ser acionado. Então, além do atraso, existe essa dúvida sobre a efetividade das ações. Basicamente, o governo passa os dias dizendo que está agindo, que as falhas estão sendo corrigidas, reconhece inclusive a existência de algumas falhas. Na reportagem que a gente publicou, o grupo que é comandado pela Marinha reconhece que faltou articulação entre Marinha, ANP e IBAMA, que são os órgãos que compõem o grupo ali que comanda as principais ações. Eles reconhecem uma falta de articulação, mas dizem que as falhas vêm sendo corrigidas na medida em que as ações são colocadas em prática. O que a gente já sabe sobre o volume de óleo que ainda pode estar no mar e, eventualmente, se tem como conter esse óleo que ainda não chegou à costa brasileira? Pois é, a gente sabe muito pouco. O que a gente percebe a partir do discurso do governo é que essa tragédia ela ainda está distante de um desfecho e que ainda existe uma grande possibilidade de que o óleo continue aportando nas praias. Os olhares agora estão voltados para um santuário marítimo, o arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia. A Marinha ainda não confirmou, mas segundo a ONG Conservação Internacional, as manchas já chegaram à reserva extrativista Canavieiras. A grande dificuldade é que a movimentação desse óleo é subaquática e as pessoas descobrem que esse óleo existe quando ele aflora, né? As comunidades ribeirinhas, pessoas que vivem do mar, que vivem dos rios que desaguam no mar. Então, isso dificulta muito a atuação e a própria prevenção da chegada desse óleo. Outra dificuldade, meio óbvia, mas é isso que acontece, é um acidente sem um responsável até agora. Porque não se sabe de qual navio, se realmente é de um navio,
vem partindo esse vazamento, de onde partiu esse vazamento, se é um navio pirata, né, um navio que trafegava sem seguir as regras pré-estabelecidas, de qual país é esse navio. O que a gente sabe até agora é que o petróleo que vazou tem DNA venezuelano, mas essa informação ajuda muito pouco na elucidação do caso, por mais que o governo do presidente Jair Bolsonaro tente colocar na conta da Venezuela uma responsabilidade sobre o acidente. Temos no radar um país que pode ser da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar não só uma satisfação à sociedade, bem como colaborar na questão ambiental. O que se sabe é que o óleo tem DNA venezuelano, mas não se sabe quem transportava esse óleo. O próprio comandante da Marinha, hoje, numa entrevista depois de um encontro com o vice-presidente, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que seria complicado você fazer uma afirmação nesse sentido, que seria leviano, que não faz sentido você fazer essa afirmação, porque a Marinha é quem vem comandando um trabalho de investigação bastante técnico. O que nós consideramos como mais provável é um derrame, acidental ou não, de um navio mercante que esteja em trânsito em nossas costas. Nós estamos com imaginamento satélite trabalhando com isso. É uma sobreposição de informações bastante complexa, dado que não foi informado o acidente. Então eles ainda não têm todas as respostas, estão tentando afunilar a quantidade de navios sob apuração, tentando afunilar a distância de onde partiu esse vazamento. Eles, por exemplo, já trabalham com uma distância menor. Antes falava-se até em 800 quilômetros da costa, hoje já se fala de uma distância de 270 a 600 quilômetros. Então a investigação é um grande quebra-cabeça que eles vêm tentando montar para se chegar a uma resposta. Sacini, a gente pode inclusive assistir talvez a uma batalha judicial, né? Porque não se sabe como é que esses governos locais serão ressarcidos. Se ficar comprovado que realmente o plano que deveria ter sido acionado pelo governo federal não foi feito, certamente esses estados vão tentar cobrar esse prejuízo de alguma forma, né? Já tem estado cobrando. Sergipe, por exemplo, já fez cálculos. A gente até conta nessa matéria das falhas que o IBAMA aponta. Sergipe primeiro tentou bloquear uma conta única da União, de quase 300 milhões, uma conta única do estado de Sergipe, e o órgão ambiental local calculou que eles gastaram num mês 48 milhões para conter o óleo. Então isso vai gerar uma briga judicial que vai durar por anos, por décadas. E mais, né, Carol? A briga vai ser também quando aparecer um responsável. Imagina o tamanho da dívida ou da responsabilidade financeira quando surgir, sei lá, uma empresa ou um governo que seja responsável por essa tragédia. Tartaruga foi encontrada coberta por óleo. Esse animal foi avistado por volta de 11 horas da noite aqui na Praia da Avenida pelo grupo de amigos da praia. Falando do impacto ambiental, naturalmente há impacto sobre a saúde das pessoas que estão tendo contato direto com o óleo, mas especialmente sobre os animais. Mais de 100 afetados, 81 até agora catalogados como mortos. Houve uma necrópsia já de um desses animais, uma tartaruga, e o que mostrou essa necrópsia em termos de estrago, de potência de estrago desse óleo? Assim, quando você lê um laudo de uma necrópsia no animal que morreu por conta do impacto do óleo, você tem a exata dimensão do tamanho do crime ambiental que está em curso neste momento. A gente fez uma matéria contando sobre o laudo de necrópsia numa tartaruga oliva, que é uma espécie em perigo, conforme a classificação do Ministério do Meio Ambiente, que foi encontrada encalhada na praia de Jericoacoara, no Ceará. Ela foi encontrada na manhã do dia 24 de setembro, e morreu na madrugada do dia 25, na madrugada seguinte. E aí foi feita uma necrópsia, e aí o que o laudo mostra? O laudo mostra petróleo nas narinas, na traqueia, na boca, no esôfago, ao ponto de bloquear a entrada de alimentos. Então a tartaruga não conseguia comer por conta desse bloqueio que o próprio petróleo provocava ali no esôfago. Petróleo no intestino, misturado às fezes do animal, petróleo em 100% do casco, petróleo impregnado na pele da tartaruga e nas pregas
do bicho, né, conforme a descrição do laudo. E tudo isso provocou hemorragia no pulmão, no intestino e no próprio trato digestivo da tartaruga. E o laudo fala que o contato com o petróleo deve ter ocorrido 10 dias antes de ela encalhar. Então esse animal ficou sofrendo por 10 dias seguidos até encalhar na praia e morrer na madrugada seguinte. É um quadro assim de tristeza mesmo, né? Porque já são 107 animais olhados. Esse cálculo com certeza é subestimado, porque é só a quantidade de animais que aparece nas praias e que são encontrados, né? Então é de fato a história dos animais, o sofrimento deles e o detalhe científico de um laudo que é feito a partir de análise aí de médicos veterinários, isso serve para dar uma ideia do que significa mesmo o que está acontecendo nesse momento no Nordeste. Vinícius Sassini, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado, gente. Até mais. Um grande abraço para vocês. Renato Grandelli, em 2 meses, o que poderia ter sido feito de diferente se o plano tivesse sido implementado desde o início? Bom, uma das maiores precariedades que são citadas por especialistas que são ouvidos na cobertura é o fato de que não houve um diálogo entre o governo federal com os estados. Isso aí parece, de repente, uma coisa trivial, só que não é. Nós solicitamos do ministro da Marinha e do grupo aqui federal que indiquem especialistas que possam visitar em loco esses estuários, primeiro para saber se tem alguma solução técnica de limpeza além da limpeza manual. Porque o governo federal ele tem um grau de alcance, só que os estados eles têm as suas defesas civis, eles têm os bombeiros e são eles que podem ser os primeiros acionados, eles têm as suas boias e de repente poderia até captar um pouco desse óleo, por mais que ele tenha uma característica completamente atípica, ele seja um óleo um pouco mais viscoso, uma substância mais pesada, que vai por baixo, ao contrário da maioria dos vazamentos de óleo que são esperados, assim, né, por assim dizer, pelo governo, mas como não houve esse diálogo, ficou ainda mais prejudicada a resposta do governo para isso e também tudo que implica tanto a saúde da população quanto também os danos à biodiversidade. Vale lembrar que os cientistas falam que esses danos eles podem perdurar durante décadas. E a gente está falando de ecossistemas completamente delicados, como os corais, os manguezais. Grandelli, a gente fica sempre se perguntando por que esse óleo não é retirado do mar, né? Por que se espera chegar até a praia? Muita gente faz esse questionamento. É porque o óleo é muito denso? Não há equipamentos que consigam retirar esse óleo do mar? O que as autoridades dizem? Bom, quem está mais coordenando, quem está mais à frente desses esforços para a retirada do óleo, teoricamente, seria a Petrobras. Só que há pouco tempo, a Petrobras, até em uma ocasião em que ela estava fazendo o seu balanço orçamentário, o diretor que era responsável por essa área orçamentária, ele falou que não havia equipamentos na Petrobras que seriam capacitados para fazer um recolhimento de um óleo com essas características. Eles estão mais acostumados a pegar um óleo que é vazado de uma forma mais superficial e não esse que vem das profundezas. Eles até fizeram uma comparação que é como você procurar uma agulha no palheiro. Então, sendo a estatal aquela que está mais assim capacitada, pelo menos até agora está se mostrando como a mais capacitada para fazer o recolhimento, e ela fala que não é possível fazer de um ponto que seja um pouco mais afastado do litoral, então o que a gente está vendo é que até agora todas as medidas que estão sendo tomadas são medidas avançadas, assim, é quando realmente, desculpa pela expressão, é quando o óleo já está derramado, é você pegar na praia e não tem uma outra ocasião, assim, você simplesmente tem que esperar a arrebentação e ver o material poluído que chega aqui. É possível saber se tem risco desse óleo chegar até as praias do Sudeste ou enfim, extrapolar ali o Nordeste? É uma coisa complicada de responder porque o óleo ele foi avistado pela primeira vez em praias da Paraíba no dia 30 de agosto, e o último estado nordestino em que isso foi flagrado, né, perto do mar, perto da costa, foi na Bahia, se eu não me engano, no dia 3 de outubro, logo na primeira semana. Então, o que a gente está vendo é que cada vez mais, assim, ele vai se aproximando
do litoral do Espírito Santo, né? Ele já chegou a Ilhéus, existe uma grande preocupação que ele chegue em Abrolhos. Então, existe essa possibilidade, eu acho que ela não é falada assim pelos cientistas até para você não semear o pânico, mas sim, existe a possibilidade de que ele chegue no Espírito Santo. Um representante do IBAMA foi à Câmara dos Deputados e levantou a possibilidade desse óleo partir de algum vazamento em minas do pré-sal, né? Ou seja, em exploração brasileira. Até que ponto essa hipótese ela é possível? A gente está falando sobre o diretor de proteção ambiental do IBAMA, que é o Olivaldo Alves Borges Oliveira, né? Ele foi numa audiência na Comissão de Meio Ambiente. Sim, uma das maiores autoridades nesse assunto, que é a Petrobras, ele disse que há muito que se analisar ainda em relação ao petróleo de pré-sal. Então a gente não pode descartar isso, não há como descartar isso, ok? E perguntaram para ele se existe um fundamento técnico. Ele falou que, como ele é um técnico, não pode descartar essa possibilidade. Agora, a Petrobras ela está negando essa informação. Por enquanto, a gente não tem nada de concreto em relação a isso. Eu também questionei o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente disse que o diretor de proteção ambiental do IBAMA, o Olivaldo Alves Borges Oliveira, disse em tese. Ele usou essa expressão. Então, a gente não pode afirmar categoricamente que se trata ou não se trata de pressão. Renato Grandelli, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Grandelli, obrigado, um abraço. Tchau, muito obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com o Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.